Então tenha um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a algo que não começou em mim e não vai terminar em mim. Começou na eternidade, não começou na cruz, não começou na cruz, começou em Abraão. Em ti, Deus falou para ele: serão benditas todas as famílias da terra. Foi para Abraão que Deus mostrou a cidade que descia do céu. Foi para Abraão que Deus pediu para sacrificar seu filho, o mesmo Deus que sacrificaria o seu. Deus estava pré-anunciando em Abraão o que ele faria com o seu filho Jesus. Foi através de Abraão que o Senhor... Então não começou na cruz, começou em Abraão, começou em Gênesis. E nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento, irmãos, não de posse. Você vai ficar doente se você tiver que trabalhar para proteger e para controlar. Tem pessoas que você não vai poder ajudá-las, você tem que deixar elas errarem. Por quê? Porque elas precisam ter as suas experiências ruins. Às vezes nem seu filho você vai conseguir ajudar, nem sua filha. Por quê? Porque eles precisam ter a sua experiência com Deus. Deus não tem neto. E a pedagogia de Deus é no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio da dificuldade. É que nasce, é das trevas que nasce a luz. Então eu estou tão entusiasmado com isso, irmãos. E quando eu leio esse texto de Josué, né, esse texto de Josué para mim é fantástico. Por quê, pastor? Porque eles estão 40 e tantos anos no deserto. A primeira geração morreu toda. Quando eles param diante do Jordão, Deus abre o Jordão para eles. As nações que estão ali perto, os povos, as etnias que estão ali perto, eles ouvem isso, que Deus fez o povo passar em lugar seco. Esse povo que estava na terra já ficou pensando: meu Deus, eles ficaram com medo, o seu coração estremeceu. Está aqui na Bíblia, né? Os reis dos cananeus que estavam aos pés do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles. Eles sabiam o quê? Esse povo, quando chegar aqui, acabou. Eu gosto muito de uma frase que o bispo Samuel falava: nós vamos lamber a terra. Não era assim, Saulo? Nós vamos lamber a terra. O bispo Samuel Francelino falava sempre isso. Nós vamos lamber a terra, nós vamos lamber a terra. Porque foi o que esse povo fez. Ele ia passando e ia lambendo tudo. Lambendo a terra. Ou seja, a cidade, a terra que eles iam tomar, o povo já tinha medo deles. Eles já chegaram ali, sabe? Já chegaram ali por cima, porque o povo que estava ali já estavam com medo deles, sabendo que Deus estava com eles. E Deus falou: vocês vão tomar e isso é de vocês. Mas o Senhor chamou Josué e disse: faz uma faca de pederneira, de pedra, e circuncida os filhos de Israel. Corta a pele do prepulso de todo ser masculino, de todo homem, de toda criança, de todo jovem, de todos aqueles que nasceram no deserto. Ou seja, eles nasceram no deserto, mas eles não são do deserto. Eles são meus. Eles eram filhos de Israel. A Bíblia chama eles os filhos de Israel, os filhos de Israel. Israel é a nação. Eles eram, fazendo um trocadilho, eles eram filho da mãe, mas não eram filho do pai. E Deus disse: agora eu queria que vocês marcassem eles, Josué. Marca eles com a minha aliança. Foi a segunda vez que o povo é circuncidado em massa. A primeira foi com Abraão, e a segunda vez foi aqui. O que eu aprendo aqui? Deus estava dizendo: a terra é de vocês, o povo está com medo de vocês, tudo que eu prometi vai acontecer, vocês vão passar a terra, ela já é sua, só que vocês não vão vencer pela força, vocês vão vencer pela aliança. Eu vou tirar a vergonha de vocês, a vergonha que vocês têm de ser escravos. Vocês saíram do Egito, mas hoje eu vou arrancar o Egito de vocês. Eu vou arrancar toda a vergonha, o opróbrio. Porque muitas vezes você sai do Egito, mas todas as artimanhas, todas as performances, todas as formas de trabalhar, as formas de persuadir pessoas, você continua fazendo a mesma coisa. E Deus está dizendo: essa terra, ela já é sua, mas você vai ter que tomar. Agora tem um detalhe: você não vai tomar na sua força,
você vai tomar na minha aliança. Eu vou fazer uma aliança com vocês. Hoje vocês não vão ser só filho da mãe, vocês vão ser filho do Pai. O que é que eu aprendo aqui? Que tudo que Jesus te prometeu, como um pastor, como um membro do corpo, como um cidadão da eternidade, como líder, você não vai vencer na sua força, meu irmão. Deus esperou a força de Abraão acabar para dar um filho para ele. Não é por força nem por violência. Você tem que ter esforço, mas não é pela sua força. O esforço que você tem que ter é acreditar naquilo que Deus te disse e se esforçar por isso que Deus te disse. Você tem que se esforçar, porque Deus dá reforço onde tem esforço, mas não é pela sua força. Maldito o homem que faz a sua carne e o seu braço forte, mas bendito é o homem que espera no Senhor, que tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que é meditar na lei? É acreditar no que Deus disse sobre você, no que Deus disse para você, no que Deus falou contigo. É acreditar, você não pode mudar isso. E o problema é que quando demora demais para acontecer as coisas, nós vamos dando jeitinho no caminho. Nós vamos dando jeitinho no caminho. A gente quer que aconteça do nosso jeito, e a gente força a barra, a gente arromba as portas que não foram abertas. A gente quebra os princípios e acha que isso vai abençoar a obra de Deus. E não vai, irmãos. Só vai entristecer você e frustrar você no futuro. Porque você e eu precisamos esperar na aliança. Então, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria assim: o poder da aliança com Deus. Já tudo seu, o que Deus prometeu já é seu, agora vai se materializar. Vai se materializar. Deus já disse no Espírito. O que vai acontecer na terra, Deus já falou no Espírito. Amém? O que vai acontecer na terra já foi dito e já está feito no Espírito. Está pronto, está consumado. Aleluia, não tem plano B, já acabou. Agora, para se materializar, eu e você precisamos acreditar nisso. E eu não preciso ajudar Deus. Se eu preciso ajudar Deus, então Ele não é Deus. Então Ele não é Deus. Deus não é o meu Deus, Ele é o Deus de toda a terra. Toda a terra tem um plano e tem um propósito nisso. Diga plano. Propósito. Irmão, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é o alvo final. É quando você atravessa a linha de chegada. Esse vai ser o propósito. Quando você chegar na eternidade, Deus diz: filho amado, está consumado, entra para o gozo eterno. Isso é o plano de Deus, é o propósito de Deus. Mas para viver o propósito tem um plano. E o plano é diário. Deus pode mudar o plano no caminho, não pode? Mas o propósito não muda. Deus pode mudar o plano. Eu vou repetir: Deus pode mudar o plano. O propósito não.